Meus irmãos e minhas irmãs, nesse 24º domingo do tempo comum, temos aqui um grande desafio: perdoar. Somos convidados ao longo da nossa vida a amar e perdoar sempre. Esse é o convite do Senhor. Nós ouvimos a primeira leitura do livro do Eclesiástico, que nos diz que poderíamos até ficar somente nessa leitura, não é? Tão rica é essa leitura para nós, tão atual para todos nós. A leitura nos diz: o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Minha gente, esse é o grande desafio de todos nós. Não guardar raiva, não guardar rancor, porque aos olhos de Deus isso são coisas detestáveis. É preciso ter o coração limpo. E não é fácil isso, né? Nem sempre a gente consegue deixar o coração limpo, longe das impurezas, longe dos rancores, das mágoas, dos ressentimentos. Mas você já parou para pensar que quando a gente guarda mágoa, rancor, ódio, ressentimento no coração, só prejudica nós, não é mesmo? Aquela pessoa que nos causou isso, ou uma situação em que isso ocorreu, não vai interferir em nada. A nossa mágoa, o nosso ressentimento, o nosso rancor. Só vai nos deixar tristes, amargurados, infelizes. Por isso, vamos entregar nessa Santa Missa o nosso coração. Colocar o nosso coração nas mãos do Senhor, para que Ele, assim, possa transformar o meu coração, possa transformar o seu coração também. Para que, assim, limpos, isentos desse rancor, dessa mágoa, desse ressentimento, de uma coisa que aconteceu às vezes há tanto tempo, ou recentemente, mas que nos causa mal ainda, né? Sempre é tempo de perdoar. Sempre é tempo de olhar para frente, porque o próprio Senhor nos fala: lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Todos nós um dia vamos fazer a experiência da morte e não sabemos o dia nem a hora que vamos fazer essa experiência. Conversando sempre com alguns médicos, né? Eles dizem assim: padre, quando a pessoa está no fim da vida, onde não tem mais chance nenhuma, né? Só mesmo por um milagre para sobreviver, ninguém pergunta: doutor, eu gostaria de saber como está a minha conta bancária. Doutor, eu gostaria de ver os carros que eu tenho, as coisas que eu tenho. Não. A pessoa gostaria de conversar com aquela pessoa que ela precisava dizer uma palavra, com aquela pessoa que ela precisava perdoar, que ela precisava dizer o quanto ela era significativa na sua vida, o quanto ele amava aquela pessoa. Então, minha gente, vamos pedir ao Senhor que nos ajude no dia de hoje. Às vezes alguém nos magoou tanto, nos fez um mal enorme, mas se a gente guardar isso, não vai fazer bem para a gente, não é? O rancor e o ódio não são coisas de Deus, a vingança não é de Deus. Então que possamos viver aquilo que o Pai Nosso nos ensina quando a gente rezamos, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus nos perdoa sempre. Deus olha com olhar de Pai para cada um de nós. E assim nós também devemos fazer com aqueles à nossa volta. Infelizmente, há pessoas muito rancorosas, né, que desejam sempre o mal do outro, mas isso não é coisa de Deus. Isso não é atitude do cristão. Então, que a gente possa fazer a diferença no mundo. Não devolver na mesma medida. O cristão não é da lei do talião, olho por olho, dente por dente, não. Nós temos a lógica de Jesus, que é a lógica do amor, que é a lógica do perdão. Olha o Evangelho de São Mateus. Pedro pergunta para Jesus, não é? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se alguém pecar contra mim, se alguém me insultar, me fizer mal? Até 7 vezes? Então 7 vezes, né? Se alguém me fez mal, eu devo perdoar 7 vezes. É isso, Jesus? É isso, Senhor? E Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí a gente multiplica e vai dar 490, não é? Aí a gente pensa, bom, então eu só posso perdoar 490 vezes, depois eu não preciso perdoar mais. Não é isso que Jesus quer dizer. Quando Jesus diz 70 vezes 7, ele quer dizer que
devemos perdoar sempre. Perdoar não significa ser bobo, né? Ser passado para trás, não. Aos olhos de Deus, perdoar nos dá um ar de libertação, nos deixa o coração limpo, não é? É claro que às vezes a gente vai lembrar daquela atitude como se fosse aquela cicatriz que nós lembramos do machucado, mas não dói como no dia que aconteceu, não é? Então a gente precisa, como dizia o Padre Léo, de gotas de cura interior no nosso coração. Perdão é isso, são gotas de amor no nosso coração que vai nos curando, que vai nos libertando, não é? E é devagar, não tenha pressa, não é? Padre, mas eu não consigo perdoar aquela pessoa que me causou isso, que fez aquilo, que me traiu, enfim, que me roubou. Mas não é de um dia para a noite. Não é como a luz, né, no interruptor que a gente aperta e aí acendemos a luz, apertamos novamente e desligamos a luz. Não. O perdão é um processo também em nós, não é? É devagar, não é? Cada um tem um tempo. Né? Tem pessoas que têm uma facilidade enorme, outras nem tanto. Então se entregue nas mãos de Deus e dê esse tempo, não é, para ir libertando como se fosse uma gotinha por dia do amor de Deus que é derramado no nosso coração para nos ajudar nesse processo. Olha que interessante, quando Jesus diz até 70 vezes 7, repito, não é? Ele está nos dizendo, não um número específico, um número matemático, mas a lógica de Deus que nos perdoa sempre, através da confissão, não é? Quando nós nos confessamos, recebemos o perdão de Deus. Então Ele, como Pai misericordioso, nos perdoa sempre. Se nós vermos as parábolas ou os trechos do Evangelho, vamos ver que do alto da cruz Ele perdoou aqueles que faziam o mal a Ele. Também, na parábola do Pai misericordioso, lá de Lucas, nós vemos o pai que acolhe o filho, que foi embora, mas depois retornou. Enfim, temos vários trechos da palavra de Deus que nos trata sobre o perdão. E Jesus conta uma parábola aqui sobre um rei que perdoou um empregado que devia muito para ele. Só que havia uma outra pessoa que devia para esse empregado. Então, seu patrão perdoa uma grande dívida a este empregado, e esse empregado, quando encontra aquele que devia para ele, uma pequena quantidade, esse empregado começa a torturá-lo, começa a cobrar aquele, e se esquece que recebeu o perdão do patrão. E o que acontece? Depois ele é entregue aos torturadores, e aí ele teve que pagar toda a sua dívida. Então, se nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos o próximo, algo está errado nessa lógica, não é? A gente não está cumprindo com a palavra. É um desafio, repito, né? É um desafio de todo cristão. Amar sempre. Como diz Santo Agostinho, ame e faça o que quiseres. Então, amor e perdão caminham juntos. Como o Evangelho de hoje nos fala, esse homem foi perdoado de uma grande dívida, mas não teve misericórdia do outro. Olha que feio isso, né? Então, nós sempre recebemos o perdão de Deus. Por isso, temos que fazer o exercício, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, fazer esse exercício também. Não é fácil, não é fácil. Mas lembrar que, mais do que quantidade de vezes que perdoamos, nós temos que pensar na qualidade que perdoamos, né? Ou seja, tem que ser do coração, não só da boca para fora. Dizer eu perdoo é muito fácil, mas será que foi do coração? Será que isso, quando eu digo eu te perdoo, isso me causa uma paz interior, me causa uma libertação? Quando a gente perdoa, a gente se liberta, não é? É libertador o perdão. Perdoar é uma decisão e tira do coração a mágoa, o ressentimento e tantas outras coisas. São Paulo nos recorda na carta aos Romanos que vivos ou mortos nós pertencemos ao Senhor. E repito a primeira leitura, lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Que possamos, meus irmãos e minhas irmãs, perseverar nos mandamentos de Deus. Que Ele assim nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.